Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Ainda em clima de Páscoa, que tal aprender a fazer um lindo enfeite de porta sem costura? Eis aqui a minha sugestão de hoje. Feliz Páscoa! Não é uma graça? Bem delicado, uma fofura, com certeza todos vão amar. Então vamos agora ver ou rever a minha participação na live da Tech Label. Boa noite mais uma vez, obrigada por estarem aqui conosco. Parece que não, mas fazia tempo que não fazia uma live aqui na página da Tech Label, né? Então agora nós estamos começando 2024 aqui, bom ano para todas nós. Então vou repor aqui mais uma vez a nossa peça. Detalhezinho da nossa peça é um enfeite de porta de Páscoa. Vamos mostrar agora os detalhes da peça. Uma pecinha, como eu disse anteriormente, é uma pecinha simples, mas muito delicada, fácil de fazer. E a gente vai trabalhar com os produtos Tech Label. Então, como eu mostrei anteriormente, nós vamos trabalhar com esses belíssimos, produtos da Tech Label, que é o termocolante definitivo e o nosso termocolante definitivo é a tela dupla face. Mas essa peça nós vamos trabalhar especificamente com o termocolante definitivo. Vou guardar aqui. Nós vamos trabalhar com o termocolante definitivo e a nova versão, tá? Versão 2024. Então eu vou fazer passo a passo, bem explicadinho, porque algumas alterações de manuseio, tá? A qualidade é a mesma, produto excelente como sempre, mas nós vamos variar um pouquinho o tempo de ferro. Então eu vou fazer bem aos poucos, ok? Então vou retirar aqui um pouquinho, depois qualquer coisa eu mostro novamente. A nossa base, chamado Santaflex, conhece? Santaflex é um feltro bem mais estruturado, próprio para fazer painéis, para fazer lâmulas ou até montar bolsas, viu? Então essa aqui é a nossa base. Eu vou deixar um pouquinho de lado e vamos começar do zero com relação ao nosso termocolante definitivo. Então nós vamos fazer, eu já tinha cortado, mas eu vou refazer aqui só para demonstrar para quem não estava ouvindo, porque ele teve um pequeno problema, né? Então vamos lá. O novo termocolante definitivo continua do mesmo jeito nessa fasezinha aqui. Parte de trás, ela é fosca e não pega a caneta. Continua a mesma coisa. Aqui na frente, também, a partezinha brilhosa, que é onde está o filme termocolante definitivo, e é onde a caneta pega e desliza, tá? Então, nós vamos fazer, caso aqui, nesse tamanho, de 8 por 8,5, nós vamos fazer 4 retângulos, tá? Nós vamos riscar 4 vezes. Como eu disse anteriormente, aqui eu faço umas marcaçõezinhas, porque eu gosto, como é de forma geométrica, eu gosto de usar a régua. Então, eu vou só fazer a marcação, só para exemplificar como proceder. Então, eu risquei, eu venho com a régua, vou fechar os traços. Então, como eu disse, nessa parte de riscar, de manusear, o termocolante definitivo não mudou, tá? Foi alterado somente o tempo dele de ferro. Mas por isso que eu vou fazer bem devagarzinho. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem e eu vou
explicar novamente, tá? Não tem problema. O que a gente não pode é ficar com dúvida. Então, risquei. Vou cortar com margem. Por que cortar com margem? Para que possa a parte riscada depois ficar no verso do nosso material, seja o tecido, seja o feltro, para você ficar com o molde bem direitinho. E cortado, eu venho com a estampa que eu escolhi. E no caso aqui, é a coleção Colmeia, da Santa Fé. Ele tem 4 versões de cores, tá? Mas eu estou usando 2. O amarelo com cinza e o azul com cinza. Eu achei que combinou mais com a minha ideia inicial da peça. Então, eu vou primeiro pegar eles, fazer um de cada. A dica que eu dou, quando vocês forem cortar, para encaixar, para cortar, primeiramente, tentem deixar, olha, retinho aqui, para quando você nivelar a peça, o termocolante definitivo, verso, desenho depois não saia torto, tá? Eu deixei aqui, para vocês prestarem atenção, um dos lados, eu deixei ele praticamente retinho, com relação à distância do corte com o risco. E eu vou aqui, no caso, quando eu for nivelar no verso, o que vai acontecer? E vai sair também retinho, não pode sair torto a nossa peça. Então, aqui. Eu nivelo aqui. E eu venho, então, com o nosso ferrinho. O ferrinho vai ser contínuo mesmo, gente. Ferrinho a seco. Temperatura algodão. Tá? Mesmo jeitinho que a gente fazia isso antes. O que vai mudar? Vocês lembram que a gente antes colocava 5 segundos? Agora a gente vai colocar ele de 8 a 10 segundos, dependendo do seu pé, tá? Vamos lá. Mesma coisa. A linha de sempre. Formou algumas bolinhas de ar. Aqui significa que o teu ferro está muito quente, você só diminui, tá? Não significa que estragou. Ok? Olha, vejam. Continua do mesmo jeito, aderiu bem. Não formou as bolinhas. Significa que o meu ferro está numa temperatura ideal. O que eu vou fazer agora? Recortar um pouco em volta. E vou repetir na outra estampa. Vou precisar dela para iniciar a montagem. Enquanto isso, esse daqui subiu um pouquinho, tá? Eu venho então com o outro. Vou verificar se ele está com o corte ideal. Olha, aqui está o corte ideal. Aí eu venho, vou trazer o outro. Dá uma cortadinha. Olha, eu recortei aqui bem gentilzinho, dando distância. Já vi que essa partezinha aqui está na distância. Um segundinho. Oi, Mariana Bom, tudo bom? Boa noite. Ok, olha aqui, só para ela que ela chegou agora, eu vou mostrar a peça. Olha aqui, minha linda, essa peça aqui. Enfeite de porta, Feliz Páscoa, totalmente feito no termocolante definitivo, ou seja, não tem costura, é bem fácil, viu? Você vai gostar. Depois eu mostro mais uma vez. Então aqui, recapitulando, nós vamos alinhar aqui, para que o desenho não fique torto. Mesma coisa, então, relembrando, o tempo agora, ele agora não é mais 5 segundos, tá? Ele é 8 a 10 segundos.
temperatura do ferro continua algodão, ferrinho continua seco. Ok? Viu, Maria? Imagina, minha linda. Viu, Maria? Você que chegou agora, eu estou recapitulando com mais detalhes como utilizar o ferro, porque o termocolante definitivo é novo. Ele continua excelente do mesmo jeito, só que houve mudanças no tempo de ferro. Ok? Então, por isso que eu estou fazendo bem devagar para o pessoal entender. Quando for comprar o novo termocolante definitivo, vai ter essa alteração. Não se preocupe que todas essas explicações vêm no folderzinho junto com o termocolante, tá? Ele acompanha, vem tudo muito bem explicadinho. Inclusive, vou recapitular aqui. Caso aqui fique um pouquinho, umas bolinhas de ar, isso não significa que o termocolante esteja com defeito, é que o ferro está um pouquinho quente, você reduz a temperatura, ok? Então, agora, feito isso nas duas partes, o que eu vou fazer? Eu vou retirar a película, retira normalmente como antes. Ele retira da mesma maneira. Deixamos o papel protetor do lado, nós vamos precisar. Vou recortar no risco, por isso a distância, para que fique o risco aqui direitinho, para a gente poder recortar. E recortando, a gente vai fazer a pré-montagem da peça. Olha, então aqui eu tenho a nossa partezinha dos detalhes. Então, como eu disse, terão 4 vezes, 2 vezes no cinza, 2 vezes no cinza, esse mesmo tamanho, de 8 por 8,5. Depois, nós vamos fazer mais 2, um pouco menor, um de cada cor. Só que aqui, em vez de 8, vai ser 7,5 por 8,5. Não se preocupe com as medidas e os moldes, que depois eu vou passar, assim que terminar, e a gente vai publicar os moldes para vocês. Então, nós já temos a basezinha da nossa, para montar o nosso painel. Então, aqui eu fiz já previamente a nossa base cortada no Santaflex, que eu mostrei para vocês, na medida de 19 por 25,5. O que eu fiz? Eu apliquei o mesmo tamanho, ou seja, 19 por 25,5 do feltro branco. É um fundo branco que é o que me interessa. Então, aqui, nossa base. E agora eu vou vir com os nossos retângulozinhos, posicionar o nosso fundo, né? No fundo da peça. Então, nós temos aqui uma posição alternada das cores, que vai formar o nosso mosaico, né? Então, eu venho, deixo aqui um espacinho de um pouco mais de meio centímetro em cada lado. E aqui em cima também. Eu tenho que prestar atenção, mais ou menos na largura, e a distância aqui, ela vai ficar uns 2 milímetros mais ou menos aqui no meio, tá? Aí eu vou ajustando as outras partes, para que fique bem alinhado aqui, na vertical, também na horizontal. Aqui embaixo, ele vai ficar rente, tá? Com o fundo. Esse é o teto. E a gente só vai ver a divisão. E aqui o do centro nós vamos centralizar, de forma que fique tudo bem homogêneo. Posicionei, achei que está no enquadramento que eu quero. Aí eu vou vir
o nosso papel protetor, tá? Ponho por cima. E agora nós vamos fazer a fixação. Então, nós vamos fazer a fixação definitiva, ok? Aí, o que acontece? Nós vamos agora... O que mudou na parte da fixação definitiva? Antes, a gente usava em termos de 25 a 30 segundos. Agora, são de 40 a 50 segundos por parte, ok? Então, a gente vai colocar o mesmo ferrinho a seco, a temperatura algodão, sobre o papel protetor, e agora nós vamos deixar nesse tempo maior. A única coisa que está mudando. Nós vamos então deixando a partezinha mais demorada, mas é o que fixa e faz com que tudo fique muito bem aplicado, sem nenhum problema depois para deslocamento. Então, recapitulando, vocês têm que aumentar o tempo de exposição do ferro parte a parte. Essa parte mais demorada, por quê? Porque é um espaço maior, então a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência para que ela fique bem aplicada com o tempo certo e de 40 a 50 segundos cada parte, ok? Já deu, depois também a gente faz umas aplicações por cima e acaba completando. Olha, então aqui nós temos a nossa base. Vocês vejam que ficou um fundo tão bonito que depois vocês podem aproveitar essa mesma base para fazer outro tipo de aplicação. Você pode trocar a carinha do coelho por um outro bichinho, você pode fazer um ursinho, uma raposinha, né? Vocês podem ir trocando o bichinho e ele vai ficar um quadrinho infantil muito delicado, ok? Vamos reservar, vamos deixar de lado e vamos começar a fazer as pecinhas de enfeite. Então nós temos aqui, já fiz a aplicação do nosso termocolante, fez uma maneira, né, que eu risquei, passei por 8 a 10 segundos, recortei em volta. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a dublagem. Eu vou explicar a dublagem porque praticamente quase todas as peças que a gente vai usar para fazer a montagem vai ser usada essa técnica. Então, para não ter nenhuma dúvida, vamos recapitular do início. Que é a dublagem. Fixação de um lado de feltro com o outro, tá? Pode ser feltro com feltro, tecido com tecido, e é a colagem dupla. Então, o que eu fiz? Vamos colocar aqui a parte do termocolante definitivo, que é essa parte brilhosa, para baixo, sobre o feltro. Vamos colocar o papel protetor por cima e vamos fazer a aplicação definitiva, que é agora 40 a 50 segundos de aplicação do nosso mesmo ferrinho a seco, temperatura algodão. Deu o nosso tempinho. Agora eu vou recortar em volta. Eu vou recortar aqui. Meninas, alguma dúvida com relação ao novo tempo? Vocês estão anotando aí? Então, recapitulando, a primeira aplicação, a primeira fixação, agora passou de 5 para 8 a 10 segundos, conforme o ferro de vocês. Sempre o ferrinho a seco, temperatura algodão, ok? Isso não mudou, mas o tempo aumentou um pouquinho. Feito isso, olha, então eu tenho o corpinho, a basezinha do corpinho. Eu vou fazer uma outra aplicação por cima, que é o detalhe da barriguinha. Eu venho, ó, já tô com
ele recortado, fixado no nosso termocolante. Vou ajustar aqui do lado, alinhando direitinho na lateral e na parte de baixo. Volto com o nosso papel protetor e vamos novamente aos nossos 40 a 50 segundos de fixação definitiva. Pronto. Então, essa partezinha aqui já está pronta, com o nosso corpinho. Venho aqui para as outras partezinhas. Olha, eu fiz uma dublagem, feltro gelo com feltro gelo, para fazer o bracinho. A mesma coisa para fazer o detalhezinho da orelha. Eu já fiz, já adiantei. E a mesma coisa com relação à nossa cabecinha, tá? Mesma coisa, fiz dublagem porque para ele ficar um pouco mais volumoso e dar um realce, um 3D na nossa peça. Então nós vamos agora fazer o que no rostinho? Nós vamos fazer a aplicação dos detalhes. Então eu fiz, todos eles estão com a aplicação do termocolante definitivo. Vou montar aqui, alinhando ele na parte de baixo, ok? E centralizando aqui na lateral. É esse modelinho aqui que vai fazer a nossa feição do nosso coelhinho. E aqui o detalhezinho das orelhas. Eu venho alinhando com a curva da cabecinha, centralizando um detalhe e o do detalhe da outra orelhinha. Olha, feito isso, tudo bem ajustadinho, aí eu venho com o nosso papel protetor um pouco maior, venho, coloco por cima, eu mesmo 40 a 50 segundos para fixação. Ok? Gente, é só mais essa diferença. Capitulando, basicamente é isso. Só mudou o tempo de ferro. A qualidade é o mesmo, tá? O mesmo de sempre, que faz com que a gente faça trabalhos maravilhosos de uma forma rápida, né? A gente pode preparar toda a parte do risco, a primeira fixação, depois a gente vai montando e fazendo a fixação final uma boa. Tá pronta. Agora vamos deixar um pouquinho de lado, então vamos começar a montar ele. A princípio, o que nós temos que fazer? Todo o nosso trabalho vai começar de baixo para cima. Por quê? Porque a gente tem que fazer as fases das peças. Para fazer uma montagenzinha 3D. Então, o que nós temos primeiro? Nós temos que ver o fundo. O fundo inicial. É essa graminha, casquinha do ovo, folhagens. Eu sempre deixo o papel baixo, que é para não grudar no outro. É uma dicasinha, né? A gente guardar. Então, o que eu fiz? Fiz a dublagenzinha também branco no branco, para ele ficar mais grossinho, feito a casquinha do ovo. E as folhagens já não, a folhagem eu só fiz a primeira fixação. Então eu venho aqui, vou iniciar fazendo uma pré-montagem. Então eu venho aqui, vou primeiro alinhar o nosso casquinha de ovo aqui por baixo. Depois eu vou encaixar o corpinho do nosso corpinho. É só para a gente ter uma noção de espaço, tá? E aí eu venho para posicionar a nossa graminha. A graminha, essa partezinha que foi feita com o feltro verde bilhar, ele você coloca um pouquinho acima, tipo meio centímetro, para dentro do nosso posicionamento. Que depois nós vamos vir com a graminha por
fora. Aí nós temos aqui, primeiro, a nossa folhagem final. Esses detalhezinhos aqui dão um charme na peça, né? Aí a gente vai posicionando essas partes. Aqui eu venho, vou encaixar ele aqui, sobre essa parte, né? Um pouco mais para dentro. E esse aqui vem por cima. Usando um pouco a outra folhagem. Faz um partezinho a mais. Então, posicionei essas partes inferiores, eu posso retirar esses detalhes. Volto com o nosso papel protetor. E agora sim eu vou fixar cada grupo de enfeites. Aí já vai colar fixado direto em cima da base. Ela vai uma peça muito fácil, gente. Como eu disse, ela só vai com termocolante definitivo. Então fica muito legal. Então aqui, relembrando, 40 a 50 segundos. Venho aqui, vou para outra posição. E aí a gente continua esse tempinho. Aí eu venho, posso virar com nosso parte do ferro aqui de lado. Agora tá aqui, posicionar, e eu venho pouquinho, e vamos posicionar as outras partes do coelho para ver se a gente precisa abaixar mais ou não o corpinho, tá? É só pra gente ter uma noção do espaço. A gente tem que pensar no limite, né? No limite da peça. Ele fica ladinho e aqui vem aqui em cima. Não, beleza? Então eu posso fazer. Então, como que a gente começa? A gente fez a montagem. Então a gente vai começar a colar por onde? Pelo corpinho. Eu tiro devagarzinho só essa partezinha. Esse aqui, isso um pouco. E aí eu vou com a nossa cola quente fazer a montagem, iniciar a montagem. Um lado, colo do outro. Feito isso, eu vou com a caquinha do ovo, posiciono, mas eu vou colar agora como? Vou fixar só essa parte de baixo e a volta. Porque eu não vou colocar essa partezinha, porque a gente vai deixar ele soltinho, pra, além de mais movimento 3D, nós vamos depois encaixar os detalhes aqui por dentro, que são os ovinhos, tá? Então a gente vai fazer essa colagem aqui dessa forma, não nele todo, somente aqui na curva e na parte inferior. Depois do outro. Feito isso, nós vamos posicionar a cabecinha e o bracinho novamente. Só que antes de eu colar, eu vou só colar aqui da orelhinha para ele não cair. Mas antes de a gente colar, eu vou fazer o detalhe da sombra, tá? Do sombra, do blush. E depois que a gente começar a colar, depois fica difícil a gente fazer esses detalhes sem manchar
a peça. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa parte do rostinho, eu vou vir com o nosso blush e vou vir dando batidinhas, tá? Sempre batidinhas, é para você não marcar demais o blush. E depois eu venho, olha, venho espalhando, primeiro de um lado, depois do outro. Então eu vou o quê? Vou dissolvendo o pigmento do blush de forma mais homogênea, tá? Bem, olha, vou passando batidinha, depois vou virando de um lado e do outro e vou repetindo até achar que o tom que me agrada. E eu já terminei a partezinha do blush, vou deixar de lado. Aí eu fiz um detalhe dessa vez, tratando com... Não. Eu tô colando, Juliane, estou colando na base que eu mostrei anteriormente, que é o Santa Flex. Santa Flex é esse feltro mais encorpado da Santa Fe, tá? É um feltro estruturante, feito justamente para fazer base de painéis, pano, ou até mesmo para fazer bolsas, tá? Eu fiz esse com a base, fiz uma fixação com feltro branco por cima, tá? Colagem com o termocolante definitivo. E esses desenhos são feltros da coleção Pinhas de Abelha. Olha, esse é o azul com cinza e esse é o amarelo com cinza, tá? Ele tem mais duas padronagens, tem todo cinza e parece que cinza com rosa também, dependendo do teu gosto, do que você queira colocar, você pode fazer essa variação mudando os tons, tá? Como também você pode fazer aqui um deles estampado e outro liso, aí fica a gosto de vocês. Agora, essa partezinha aqui, se você também quiser fazer com o tecido, você pode. Se tiver uma cor, uma combinação que te agrade, também você pode usar o tecido sem problema nenhum. Ok? Mais alguma dúvida, pode perguntando. Dá uma graça a mais o blush mesmo, né, Sheila? Nossa, fica muito legal, eu adoro, acho que dá vida nas personagens. Então, olha, essa técnica de sombreamento, para quem mexe com pintura, pode fazer no que se chama de pintura a seco. Mas aqui, como a maioria é mais fácil achar uma sombra, tá? Então, quem trabalha com biscuit tem aqueles pozinhos mágicos que chamam, né? Pode ser. Aí nós vamos o quê? Nós vamos fazer, olha, nós vamos fazer a sombra, a parte de sombra, e que dá volume e destaque na peça, nos detalhezinhos do coelhinho. Então eu vou fazer aqui na parte da cabecinha, tá? Aqui não, porque eu já fiz com o blush. E também eu vou aproveitar e vou fazer aqui nessa orelhinha caída, essa dobra da orelhinha. Estou usando o marrom, para mais destaque no cinza, né? Uma sombrinha, um pó colorido, todo mundo tem, né? É mais fácil de trabalhar com técnica de pintura mesmo. Aí eu vou fazer um pouquinho aqui na barriguinha. Essa partezinha branca. Essa partezinha é bom fazer antes, né? Porque depois assim você não tem perigo de manchar as outras peças. Pincelzinho firme, tá? Você pode ver que ele é um pincelzinho firme. Mas não carreguem demais, tá? Do pozinho. Só dá um detalhezinho. Olha, aqui eu vou fazer seria um ombrinho. O bracinho. Bem fácil. É rápido. Depois eu vou fazer o quê? Na casquinha do ovo. Então, a parte da mais
Você pode ser mais pozinho, essa parte aqui. Você não precisa fazer ele até o final. Passa mais ou menos até 2 dedos antes de finalizar, porque aqui vai vir a grama por cima. Então é só basicamente metade dele que você vai fazer essa pintura, esse degradê com a sombra. Gente, é sombra de maquiagem, tá? Nada. Obrigada, Juliane, que bom. Que bom. Então, olha aqui, eu fazendo aqui desse lado. Aí vou fazer só depois a pontinha da casca. Um detalhezinho de nada, mas faz diferença. Faz diferença mesmo. Aí depois eu venho um pouquinho aqui. Não, todos eles estão dublados, olha. Todas essas partezinhas que eu tô fazendo a pintura, todos eles estão dublados. O dublados do quê? É feltro com teclabel no meio. Foi o mesmo processo que eu fiz aqui no corpo. Eu fiz no bracinho, eu fiz no detalhe da orelhinha, fiz na cabeça e fiz aqui na casca do ovo. E faz com que ele fique mais estruturado, tá? Então, todos eles estão firmes por conta disso. Então, foi feito teclabel 2 vezes aqui, quer dizer, foi posto feltro 2 vezes. Só foi direto aqui, foi só a partezinha da grama, tá? Tá, Sheila? Então, vamos lá. Agora vem o contrário, na posição contrária. Um pouquinho aqui. Quase acabando. Tá? E agora, aqui nessa cor. Espalhando. Sempre sem apertar muito, tá? Para não desfiar o feltro. É muito bom porque ele dá firmeza na passagem da sombrinha. Pronto. Olha. Os detalhezinhos que a gente tinha que fazer já foi feito. Então, agora a gente pode continuar a nossa colagem. Então, aqui agora eu vou pré-montar novamente o nosso bracinho e a nossa cabecinha. O bracinho, eu gosto dele soltinho. Acho que fica mais legalzinho, dá mais leveza aqui. Então, eu só vou passar cola na parte superior, tá? E vem aqui, depois ele posiciona sobre a casquinha do ovo. E aqui eu venho colar a cabecinha. Quem quiser deixar retinho, não tem problema. Eu cozinho ele meio de ladinho. Vai por conta de você. Outro lado. Aí só tá faltando fazer a partezinha de baixo, que é a grama. Então aqui foi feito a mesma coisa que eu falei. A dublagem, olha, feltro com feltro, tá? Colei, cortei a graminha, agora eu vou recortar. Eu vou ter que recortar ele todinho, tá? Como a gente atrasou muito, né? Mas a gente corta aqui rapidinho. Para vocês notarem a diferença que dá, tá? Pelo menos cortar metadezinha. Esse é o verde Provence, tá? E não tem posição, mas como eu disse, eu vou depois deixar os moldes, vou postar os moldes e a lista dos materiais com as referências. Então, esse aqui que eu tô cortando é o verde Provence. Aqui, esse mais clarinho aqui, já é o verde claro, verde água. Esse daqui já é o verde cítrico, esse é o verde bilhar, esse aqui é o verde Provence. Então a gente faz uma cartela de cores porque dá a diferença, parece que essa diferença de nuance de cor dá um volume muito legal na peça. E essas cores também, elas ornam muito bem
para criança. Por isso que eu disse, vocês fazem essa base, vocês podem aqui colocar passarinho ou um pintinho, tá? Aqui você pode transformar numa cestinha, outro tipo de fundo que ele possa estar colocado. E você, só para você encaixar, né, a figurinha. Olha, eu não vou cortar porque senão vai demorar muito aqui, então. Mas seria basicamente isso. Vai finalizar colando com ele todo aqui na parte de baixo, tá? Vou deixar só assim para não confundir. E vamos finalizar a partezinha do rostinho. Agora, gente, com os nossos olhos e focinhos resinados, tá? Eu escolhi aqui tomzinho. Vocês podem alternar outras coisas. Eu vou deixar marcado lá nome, referência, tudo direitinho, tá? E aqui você pode escolher entre os olhinhos marronzinho, azul, verdinho. Vou colocar o verdinho porque eu gosto de olhinhos verdes. Então, todos eles, para quem não conhece, ele vem com uma colinha, tá? Mas essa colinha é de posicionamento. Depois você tem que fixar com a cola universal, tá? Ou a cola de silicone líquida ou universal. Gosto de trabalhar com universal. Eu posiciono aqui, eu venho com a nossa canetinha permanente e vou desenhar no nosso rostinho. Aqui, vou fazer uma boquinha bem simples, que é o famoso 6, né? Pega aqui, faz aqui, vai fazendo com números. Eu venho com canetinha e eu vou preencher. Passo aqui. Quem quiser fazer com pincel e tinta também, beleza. A caneta geralmente é para mim. Tem muita facilidade com pincel. Então aí sim, eu venho com a cola depois universal e vou fazer a colagem da peça. Eu gosto de fazer colagem com essa peça com a cola universal para não ter problema, principalmente para quem tem criança, ficar puxando, soltar, tá? Cola universal, ó, bem mais seguro. Mas só vou colar aqui, tá bom? Então, depois nós fazemos os detalhezinhos a mais aqui, com sobrancelha, cílios, aí vai a gosto de vocês. E para fazer a partezinha dos ovinhos, eu fiz na primeira essa versão a dublagem do estampado, tá? O estampado fluorescente, laminado aqui da Santa Fé, estrelas, com o fundo azul, colei. Eu tenho aqui, para quem não tiver, os botões, tá? Você parece que não, tem os botões que já são os ovinhos. Então a gente vai fazer o seguinte, vai colar o nosso palito de dente, gente, é a coisinha mais fácil que todo mundo tem em casa. Palito de dente, cola aqui no verso, eu vou passar cola no botão, vou encaixar, por isso que eu falei de deixar aberta, eu vou encaixar até a alturinha que eu quero que o fique, aí eu encaixo, ele vai ficar preso aqui e o palito lá dentro. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, esse processo que eu tô fazendo com o botão, você vai fazer com ele no feltro, não tem problema nenhum. Aí você escolhe um feltro estampado, ou então um laminado, com brilho, com glitter. Veja o que você tem de material, né? Só para ele dar um destaque. São os ovinhos enfeitados de Páscoa. Aí eu venho aqui, olha, tá abertinho, ó, por isso que ficou abertinho. Aí eu encaixo. Venho aqui com ele, olha. Já posicionei, já fixei.
Para dar uma gracinha a mais, eu venho com esses apliques de lacinho. Obrigada, Josete. Que bom que vocês estão gostando. Sheila, valeu mesmo. Aí eu venho aqui, vou colocar o detalhezinho de uma meia pérola no centro. Aí passei com a cola quente, ou então com a cola universal. Gente, esses detalhezinhos que agradam principalmente aos olhos das crianças, né? Eles adoram detalhe, adoram um brilhozinho. Então é o que dá graça a qualquer peça. Vem aqui, coloca um detalhezinho do lado. E pronto, eu já coloquei aqui. Não, na minha primeira peça, eu usei aqui uma frase pronta, que é o que geralmente o pessoal acha mais fácil, né? Feliz Páscoa, vocês acham em qualquer loja de artesanato de marinho costuma ter, tá? Então eu colei aqui o Feliz Páscoa e coloquei mais 2 botõezinhos dourados. Agora eu vou dar uma outra sugestão para quem tem possibilidade de conseguir ou fazer ou então comprar. São essas faixazinhas em corino que você grava a frasezinha, tá? Eu vou fazer um modelinho diferente só para vocês verem que vocês podem variar. Mas se vocês não tiverem a gravação no corinho, gente, EVA, tanto EVA e também escrito com a caneta permanente no centro, nada impede que você tenha essa mesma ideia, só mais, olha, você vai encaixar aqui na lateral, deixar ele levemente levantado, de forma inclinada aqui. Veja como você é uma coisinha diferente, mínima, mas que já vai dar um outro ar nessa mesma peça. Isso aqui também é legal, a ideia da faixazinha aqui, ela é legal para quem vai fazer uma peça com o nome de criança, tá? Você pode colocar o nome da criança aqui. Faz qualquer trabalhinho aqui, em cima coloca o nome da criança. Enfeitar o quarto. Olha, veja como já ficou uma coisinha mínima a diferença que fez. Então só considere só aqui a parte, porque não deu tempo de eu cortar a graminha, tá? Mas você veja que vai fazer a finalização igual aqui embaixo. E no mais, faltou só o detalhe que eu amo, que eu não deixo sem, que eu sempre deixo pro final, que é o brilho nas bochechas, né? Eu adoro, fica um charme. Eu depois vou recortar a graminha direitinho, depois eu vou tirar a foto, quando postar a foto eu vou postar os 2 modelos, tá? O tempo que eu ia fazer para cortar aqui ao vivo foi comido pelo atraso da gente começar, pelos problemas com o som que a gente teve no começo. Por isso eu peço desculpas, mas para não deixar vocês muito mais tempo aqui conosco, a simulação, tá? Aqui, só mais ou menos o que vai ser a graminha aqui de volta. E outro detalhezinho para fechar aqui, gente. 20 centímetros de uma fitinha número 0, branca. Vocês vão colar de um lado, colar do outro, para dar o acabamento, um pedacinho, veja, um pedacinho do mesmo feltro gelo do coelhinho, colado aqui para não aparecer a montagem. E pronto. Você já tem 2 ideias para você enfeitar aí a sua Páscoa. O detalhe faz a diferença, né mesmo? Eu adoro
colocar um detalhezinho. Eu sinto que não vai estar aqui com a graminha, mas aqui não vai dar tempo de cortar tudo com calma. Eu gosto de cortar com calma. Mas vocês já devem perceber que é só vocês encaixarem aqui, ele vai ficar igualzinho desse lado de cá. Imagina, gente, obrigada por estar com a gente. Parabéns, gente. Em primeiro lugar, muito obrigada. Valeu mesmo a companhia. Espero que realmente vocês tenham gostado. Que vocês consigam fazer. E quem fizer, por favor, me marquem. Mostrem, me marquem. Eu adoro ver o trabalho de vocês. Ok? Mais uma vez, obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite, bom descanso. Até a próxima. Tchau. Eis as nossas duas peças finalizadas. A nossa primeira sugestão e a nossa segunda sugestão. Vocês percebam que vocês podem fazer variações a gosto de vocês. Trocando estampas, vocês podem trocar os bichinhos para usar posteriormente, sem ser a Páscoa. E aqui trocar a frase, pode colocar o nomezinho da criança. Fica a gosto de vocês. Uma sugestão que eu espero que vocês gostem e façam bastante. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixem um like, deixem seus comentários, são sempre muito bem-vindos. E compartilhem com seus amigos. E aguardo vocês na próxima quinta. Até lá!